A medicina ensina-nos a buscar causas, razões, explicações. Pulso, temperatura, exames, sintomas. Tudo deve ter uma origem, uma lógica, um nome. Mas há momentos na vida de um profissional de saúde em que a ciência se cala, e algo maior, mais antigo e mais sombrio toma conta do ambiente. São instantes em que o médico, habituado a ver vida e morte lado a lado, percebe que existe um espaço entre estes dois mundos, um espaço onde algo permanece, mesmo quando tudo deveria ter se acabado. Hoje vocês vão ouvir 4 relatos de médicos que viveram o inexplicável dentro de hospitais, pronto-socorros e leitos de pacientes. Histórias que eles demoraram anos para contar, porque nem eles próprios conseguiram acreditar no que viram com os olhos e sentiram na pele. Acomodem-se. Respirem fundo. E lembrem-se, nem sempre a morte é o fim. Relato 1. A paciente que já havia partido. Meu nome é Dr. Gustavo. Trabalho há mais de 20 anos na área de clínica geral e emergência, em hospitais públicos e particulares do interior de Minas Gerais. Vi de tudo: nascimentos, recuperações, despedidas. Sempre fui daqueles que se apoiam nos exames, nos aparelhos, na razão. Dizia que o corpo é uma máquina, e quando ele para, não há retorno. Acreditava que tudo tem explicação fisiológica, que o cansaço, a fadiga e a solidão nos fazem ver coisas que não existem. Até aquela noite de plantão, num hospital pequeno e antigo, onde aprendi que a morte não é sempre o silêncio absoluto que imaginamos. Era uma madrugada de terça-feira, por volta da 1h da manhã. O hospital era antigo, de paredes grossas e corredores compridos, com um piso de taco escuro que rangia ao menor toque. O movimento havia diminuído bastante. Apenas alguns pacientes internados, uma enfermeira na recepção e eu, responsável pela observação e pelas urgências. O silêncio reinava nos corredores, interrompido apenas pelo som suave dos monitores e pelo pisar suave dos sapatos das enfermeiras nas passagens. Eu estava na sala de plantão, revisando prontuários, quando o interfone tocou. Era a enfermeira da enfermaria do 3º andar, com voz estranha, baixa e trêmula. Doutor, desça, por favor. Precisa ver o quarto 17. Agora. Perguntei o que havia. Ela hesitou por instantes e respondeu: a senhora Cândida. Ela está sentada na cama, falando. Mas o aparelho parou há 10 minutos. O sinal se foi. Senti um frio leve percorrer-me a espinha, mas deduzi que fosse falha no equipamento ou engano da profissional. Disse que desceria imediatamente. Peguei meu estetoscópio, a prancheta com as anotações e dirigi-me ao 3º andar. O corredor era longo, mal iluminado por lâmpadas amareladas que piscavam de vez em quando. Ao aproximar-me do quarto 17, vi a porta entreaberta e a luz fraca acesa no interior. Aproximei-me devagar e entrei. O que vi me paralisou por instantes. A paciente, senhora Cândida, de 82 anos, internada por insuficiência cardíaca e que havíamos constatado o óbito havia pouco mais de 10 minutos, estava sentada na beira da cama. Com os cabelos arrumados, as mãos pousadas calmamente sobre o colo, vestindo a própria camisola, olhando fixamente para a porta por onde eu entrava. O monitor ao lado da cama exibia a linha reta, sem batimentos, sem sinais. Os fios estavam todos conectados corretamente. E ali estava ela, viva, serena, olhando-me como se estivesse à minha espera. Aproximei-me devagar, sem conseguir falar de imediato. Senti o pulso dela. Não havia. Coloquei o estetoscópio sobre o peito. Silêncio total. Sem batimento, sem som de respiração. E mesmo assim, ela abriu os olhos com calma, sorriu de um jeito suave e triste, e falou com voz clara e firme: obrigada por ter vindo, doutor. Não queria partir sem me despedir de quem cuidou de mim com tanto carinho. Engoli em seco, sentindo as pernas amolecerem. Olhei para o monitor, depois para ela. A pele estava fria, sem circulação, sem vida. Mas seus olhos eram vivos, brilhantes, fixos em mim. A senhora, comecei, sem saber o que dizer, está tranquila? Sente alguma dor? Ela balançou a cabeça lentamente. Não há mais dor. Estou bem. Mas preciso que me prometa uma coisa. Diga aos meus netos que eu os vejo. Que estou com eles sempre, mesmo que não me vejam. Que não chorem. Estou em paz. Eu acenei, sem conseguir falar. Anotei mentalmente cada palavra, cada detalhe daquele rosto sereno e frio à minha frente. Ela sorriu pela última vez, fez um gesto suave com a mão como se acenasse a Deus, e recostou-se devagar no travesseiro. Os olhos continuaram abertos, mas o brilho se foi de uma só vez.
A expressão serena permaneceu, mas agora era apenas o corpo, sem vida, sem presença. O silêncio do quarto pareceu pesar mais forte do que antes. A enfermeira, que havia ficado parada na porta, aproximou-se com os olhos cheios de lágrimas e sussurrou: ela esperava o senhor. Disse que não ia sem se despedir. Fiquei ali alguns minutos, recompondo-me. Conferi tudo novamente. Sem dúvida nenhuma, a senhora Cândida havia falecido. O coração parara. O corpo já começava a apresentar os primeiros sinais de rigor e resfriamento. E mesmo assim, eu acabará de conversar com ela, ouvirá sua voz, sentirá o olhar. Era impossível. Não havia explicação na medicina, na física, em nenhuma ciência que eu conhecesse. Aquela mulher, em vida, havia demonstrado enorme carinho e gratidão por tudo que fazíamos por ela. E na sua despedida, encontrou uma forma de ultrapassar os limites que acreditávamos serem intransponíveis. Comuniquei oficialmente o óbito, preenchi a documentação, acionei os procedimentos padrão. Mas naquela noite, não consegui voltar a dormir. Sentei-me na sala de plantão e fiquei ali, em silêncio, pensando em cada palavra que ela havia dito. No dia seguinte, ao contatar a família, cumpri a minha promessa. Repeti as palavras exatas que ela me pedirá, que os via, que estaria sempre presente, que não chorassem. Os netos ouviram em silêncio, com lágrimas nos olhos. Disseram-me que era exatamente o que ela sempre dizia em vida, que mesmo quando não estivesse mais ali fisicamente, continuaria cuidando deles de onde estivesse. Aquilo mexeu com as minhas convicções mais profundas. Aprendi que a morte do corpo não significa necessariamente o fim da presença, da consciência e do afeto. Que há laços tão fortes que conseguem atravessar a própria morte e se fazer sentir, mesmo quando não há mais explicação racional para nada. Desde então, nunca mais entrei num quarto de paciente sem respeitar não apenas o corpo, mas também aquilo que nele habita, a essência, a presença, algo que a medicina não consegue medir, mas que às vezes, em momentos raros e profundos, conseguimos ouvir e ver. Anos se passaram, mas a imagem da senhora Cândida sentada naquela cama permanece nítida na minha memória. Sei que muitos dirão que foi estresse, cansaço, sugestão. Mas eu estava ali. Eu senti o pulso. Eu ouvi a voz. E sei, com toda certeza que um coração humano pode ter, que aquela noite, a senhora Cândida esperou por mim para se despedir. E que o amor de uma avó é capaz de vencer até mesmo a morte. Parte 3. Desde aquele dia, passei a encarar a profissão de forma diferente. Continuo buscando a explicação científica, o diagnóstico correto, o tratamento adequado. Mas aprendi a respeitar também aquilo que não tem nome. Quantas vezes, ao lado de um leito, senti que havia mais alguém presente? Quantas vezes ouvi familiares dizerem que o paciente fala com pessoas que já partiram? Antes, eu dizia que era confusão mental, efeito de medicamentos, fraqueza. Hoje, eu apenas ouço. E respeito. A medicina é maravilhosa e faz coisas impressionantes. Mas ela não detém todas as respostas. Há mistérios que estão além dos nossos instrumentos, dos nossos exames e dos nossos livros. E aquela madrugada, num quarto de hospital antigo, com o monitor marcando linha reta e uma senhora serena à minha frente, eu aprendi a lição mais importante da minha vida profissional e pessoal. O amor e a vontade de se despedir são forças tão poderosas que conseguem manter uma pessoa presente, mesmo quando o coração já parou de bater. Se vocês um dia estiverem ao lado de alguém que parte, e sentirem que essa pessoa ainda está ali com vocês, falando, olhando, despedindo-se, não tenham medo. Não duvidem. É possível que, por alguns instantes, o tempo pare e o mundo se abra para que o último adeus possa ser dito. E quando isso acontecer, ouçam com o coração. Porque pode ser a pessoa amada dizendo que parte em paz, mas que continuará presente, para sempre, onde quer que estejam. Desde aquele dia, passei a encarar a profissão de forma diferente. Continuo buscando a explicação científica, o diagnóstico correto, o tratamento adequado. Mas aprendi a respeitar também aquilo que não tem nome. Quantas vezes, ao lado de um leito, senti que havia mais alguém presente? Quantas vezes ouvi familiares dizerem que o paciente fala com pessoas que já partiram? Antes, eu dizia que era confusão mental, efeito de medicamentos, fraqueza. Hoje, eu apenas ouço. E respeito. A medicina é maravilhosa e faz coisas impressionantes. Mas ela não detém todas as respostas. Há mistérios que estão além dos nossos instrumentos, dos nossos exames e dos nossos livros. E aquela madrugada, num quarto de hospital antigo, com o monitor marcando linha reta e uma senhora serena à minha frente, eu aprendi a lição mais importante da minha vida profissional e pessoal.
O amor e a vontade de se despedir são forças tão poderosas que conseguem manter uma pessoa presente, mesmo quando o coração já parou de bater ponto. Se vocês um dia estiverem ao lado de alguém que parte, e sentirem que essa pessoa ainda está ali com vocês, falando, olhando, despedindo-se, não tenham medo. Não duvidem. É possível que, por alguns instantes, o tempo pare e o mundo se abra para que o último adeus possa ser dito. E quando isso acontecer, ouçam com o coração. Porque pode ser a pessoa amada dizendo que parte em paz, mas que continuará presente, para sempre, onde quer que estejam. Relato 2. A enfermeira que não estava na escala. Sou a doutora Beatriz. Trabalho há 18 anos em pronto-socorro, um ambiente de movimento intenso, pressa, decisões rápidas e poucas horas de sono. Sempre fui prática, objetiva, daquelas que confiam no que veem e no que está escrito. Acreditava que os corredores de hospital, embora assustadores para muitos, eram apenas lugares de gente trabalhando, doentes se tratando e profissionais correndo de um lado para outro. Até aquela noite, num pronto-socorro antigo e amplo, onde conheci uma colega que jamais existiu na escala. Era uma noite de inverno, vento forte lá fora e chuva fina que não cessava. O movimento era intenso, mas constante. Eu atendia os pacientes que chegavam, prescrevia, orientava e encaminhava. Havia várias enfermeiras trabalhando comigo, e entre elas, uma mulher de estatura média, cabelos castanhos presos num coque, olhos claros e expressão serena, que circulava pelos leitos com calma e eficiência. Vestia o uniforme padrão do hospital, bem passado e limpo, e trabalhava com uma dedicação impressionante. Ajustava cobertores, falava baixinho com os pacientes, acalmava os mais agitados e parecia saber exatamente o que fazer em cada situação, sem precisar perguntar ou pedir orientação. Em determinado momento, aproximei-me dela e elogiei a forma como conduzia os cuidados com um paciente idoso e confuso. Ela sorriu com doçura e respondeu suavemente: "Obrigada, doutora. Sempre cuidei deles com todo o carinho. É o mínimo que merecem." A voz era calma, levemente pastosa, como de quem tem um pouco de idade. Perguntei-lhe o nome para anotar e agradecer formalmente a chefia. Ela hesitou por um instante, olhou para o chão e depois respondeu com um sorriso triste: "Me chamo Mariana. Mas não precisa me agradecer. Estou aqui porque preciso estar." E desapareceu na direção de outro corredor antes que eu pudesse fazer mais perguntas. Naquela noite, observei que ela aparecia quando alguém precisava de auxílio. Um paciente piorava e ela já estava ali, pronta para ajudar. Uma família desesperada e ela se aproximava com palavras de conforto. Sempre serena, sempre pronta, sempre com aquele olhar doce e um pouco triste. Ao final do plantão, quando conferi a escala de profissionais da noite para registrar os nomes no relatório, procurei por Mariana. Não havia nenhuma enfermeira com aquele nome na lista. Fui até a chefia imediata e perguntei. A resposta foi direta: não havia nenhuma profissional chamada Mariana no quadro de funcionários, nem na escala de plantão daquela noite. Insisti, descrevendo-a detalhadamente. A chefia franziu a testa, pensou por instantes e empalideceu. Olhou para mim com seriedade e disse-me baixinho: "A descrição que você faz é exatamente de uma enfermeira que trabalhou aqui por mais de 30 anos. Chamava-se Mariana. Era querida por todos, cuidava dos pacientes como ninguém. Faleceu neste hospital, há 7 anos, vitimada por uma doença grave. E desde então, muitos profissionais já relataram tê-la visto nas noites de maior movimento, circulando pelos corredores e auxiliando onde há mais necessidade." Fiquei sem palavras. Revivi cada instante daquela noite. O sorriso dela, as palavras, a forma como se movia entre os leitos. Tão real, tão presente, tão humana. E mesmo assim, havia falecido há 7 anos. Aquilo explicava porque ela parecia conhecer tudo e todos, porque não precisava de orientações, porque parecia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não era uma colega viva. Era alguém que havia amado aquilo que fazia tanto, que nem a morte conseguiu afastá-la da sua missão. Nas noites seguintes, passei a observar com outros olhos. Não a vi novamente, mas sentia sua presença em momentos de maior agitação. Um paciente em estado grave, quando tudo parecia perdido, apresentava melhora súbita. Um familiar desesperado ouvia uma voz suave acalmando, sem saber de onde vinha. E eu compreendi que aquela alma não descansava porque talvez não quisesse. Ou porque ainda sentia que havia algo a fazer, algo a completar, um carinho a oferecer que não cabia em uma vida só. Contei a poucos. Alguns riram, outros disseram que eu estava cansada.
Mas os mais antigos apenas baixaram a cabeça e sorriram com respeito, dizendo: Mariana é boa gente. Ajuda sem incomodar. Quem a vê, tem sorte. Ela só aparece para quem tem coração bom e mãos leves com os pacientes. Aquela experiência me ensinou que a dedicação pode ser tão forte que transcende a própria existência. Que quando alguém faz o seu trabalho com amor verdadeiro, com vocação real, aquilo se torna parte de si mesmo e permanece, mesmo quando o corpo já não está mais ali. Mariana não precisava estar na escala. Não precisava de salário, de uniforme novo ou de reconhecimento. Ela estava ali porque amava o que fazia. E para mim, foi uma lição profunda: o que fazemos com amor permanece. E às vezes, retorna para continuar ajudando. Hoje, quando entro naquele pronto-socorro nas noites difíceis, quando o movimento é grande e tudo parece desandar, eu lembro de Mariana. E mentalmente, agradeço. Sei que talvez ela esteja ali, circulando silenciosamente, auxiliando, acalmando, cuidando. Sei que não a verei sempre, mas saber que uma presença doce e dedicada pode estar ao nosso lado traz conforto e respeito. Não tenho medo de encontrar Mariana novamente. Pelo contrário, sinto-me honrada por ter sido ajudada por ela. Por ter visto que o amor ao próximo e a dedicação ao bem do próximo são forças que nem a morte consegue apagar. E se um dia, em algum corredor escuro de hospital, vocês avistarem uma enfermeira serena, de cabelos castanhos presos e olhos claros e doces, não se assustem. Apenas agradeçam. Porque ela está ali para ajudar. E quem sabe, talvez ela esteja esperando por alguém que precise de um pouco de calma e carinho no meio da tempestade. Relato 3. O paciente que sabia demais. Meu nome é Dr. Eduardo. Sou médico há mais de 25 anos, formado numa universidade pública do Rio Grande do Sul, com especialização em medicina interna e atendimento em pronto-socorro. Ao longo de toda a minha trajetória profissional, sempre fui um homem de ciência, de provas, de fatos comprovados. Fui educado para confiar nos exames, nos sintomas, na lógica fisiológica de cada doença, em cada reação do organismo. Acreditava firmemente que tudo tem uma explicação, uma causa, um caminho que pode ser seguido e compreendido. Sempre disse aos meus alunos e residentes que a intuição tem o seu valor, mas que ela deve sempre estar respaldada por dados, por observação cuidadosa, por conhecimento consolidado. Dizia também que a morte é um processo biológico, o fim de uma jornada, e que não há nada além disso que possa ser percebido ou comunicado. Hoje, depois de tudo que vivi, continuo valorizando a ciência e confiando nos meus instrumentos, mas aprendi, de forma profunda e irreversível, que há mistérios que ultrapassam qualquer conhecimento que acumulamos em vida. Há coisas que não cabem num prontuário, não aparecem nos exames e não podem ser explicadas por nenhuma teoria. E essa é a história de um paciente que me ensinou isso, de uma forma que jamais conseguirei esquecer. Aconteceu num hospital público de médio porte, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde trabalhei por muitos anos. Era um hospital antigo, de construção sólida, com corredores longos, tetos altos e um silêncio peculiar que se instalava nas noites de plantão, especialmente quando o movimento diminuía. O hospital possuía 3 andares. No térreo ficavam a recepção, o pronto-socorro e a emergência, no segundo andar, os quartos de internação geral, e no terceiro, uma ala mais afastada, com poucos quartos, destinada aos pacientes em estado mais grave, aos que necessitavam de observação contínua e, infelizmente, também aos que estavam em fase terminal. Era um andar silencioso, com pouca circulação, e a luz ali parecia sempre mais fraca, como se o próprio ambiente absorvesse o brilho das lâmpadas. Muitos profissionais evitavam permanecer ali desnecessariamente, não por medo propriamente, mas porque o peso do ambiente era palpável, um silêncio denso, carregado de histórias, despedidas e dores que se acumulavam ao longo de décadas de funcionamento. Naquela noite, eu estava de plantão sozinho, como acontecia com frequência. O movimento havia sido intenso nas primeiras horas da noite, com vários casos de urgência, mas por volta da 1h da manhã tudo havia se acalmado. Eu estava na sala de plantão, revisando prontuários e anotações, quando recebi uma ligação da enfermeira que estava de serviço no terceiro andar. A voz dela era calma, profissional, mas havia um tom de inquietação que percebi imediatamente. Ela me informou que o Sr. Amaro, um paciente de 78 anos internado há quase 3 semanas em razão de insuficiência cardíaca grave e complicações respiratórias, havia apresentado um quadro de confusão e inquietação, e pedia insistentemente que eu fosse até o seu quarto, pois queria falar comigo antes de partir. Eu conhecia o Sr. Amaro havia tempos. Era um homem simples, trabalhador rural aposentado, de pouca instrução,
mas de uma sabedoria e uma serenidade que impressionavam todos que o conheciam. Sabíamos que o seu quadro era grave, que as possibilidades terapêuticas haviam se esgotado e que ele não dispunha de muito tempo. Mesmo assim, ele sempre se mantinha sereno, agradecido, sem queixas excessivas. Por isso, quando a enfermeira me disse que ele estava inquieto, imaginei que talvez a dor tivesse aumentado, ou que o ar estivesse faltando com mais intensidade. Disse que subiria em instantes. Peguei o estetoscópio e a prancheta com o prontuário dele e dirigi-me ao terceiro andar. Ao chegar ao corredor daquela ala, senti aquela mesma sensação de sempre: o ar mais frio, o som dos meus próprios passos ecoando nas paredes, o brilho fraco das lâmpadas que mal conseguia afastar as sombras que se acumulavam nos cantos e nas extremidades do corredor. Caminhei até o quarto número 13, que ficava quase no final do corredor, com a janela voltada para uma área de árvores altas que, balançando ao vento, projetavam sombras em movimento sobre as paredes do quarto. Bati levemente na porta e entrei. O Sr. Amaro estava deitado na cama, mas com o tronco elevado pelos travesseiros, a respiração entrecortada e difícil. Os olhos estavam abertos, mas não fixos em mim. Ele olhava para um ponto específico, acima e ao lado da porta, com uma expressão que eu não conseguia decifrar de imediato, uma mistura de respeito, reconhecimento e, ao mesmo tempo, uma paz profunda. Aproximei-me da cama, cumprimentei-o e perguntei como se sentia, se havia dor ou falta de ar. Ele não respondeu de imediato. Continuou olhando para aquele ponto no canto do quarto, e depois, lentamente, desviou o olhar na minha direção. Os seus olhos estavam úmidos, brilhantes, e havia neles uma clareza que eu não esperava naquele momento. Ele fez um esforço para falar, e eu pedi que se acalmasse, que falasse devagar, sem pressa. Foi então que ele disse algo que me gelou o sangue e que eu jamais conseguirei explicar, mesmo após todos esses anos. Obrigado por ter vindo, Dr. Eduardo, disse ele, com voz baixa, mas firme e clara, olhando-me diretamente nos olhos. Eu precisava falar com o senhor antes de eles me levarem. Eles estão aqui agora, esperando ali na porta, à minha espera. Meu pai, minha mãe, e minha esposa, Dona Catarina. Todos vieram me buscar. Estão tão belos, tão jovens, tão serenos, e me dizem que não tenho medo, que é apenas uma passagem, que eu vou estar bem com eles. Naquele instante, eu pensei que se tratava de quadro confusional, de efeito da medicação, de falta de oxigênio no cérebro, algo que justificasse aquelas palavras. Aproximei-me mais, segurei a mão dele, que estava fria, e perguntei com calma: Senhor Amaro, o senhor está vendo seus familiares aqui dentro do quarto? Tem certeza de que não é uma confusão por causa do cansaço? Ele sorriu, um sorriso doce e triste ao mesmo tempo, e apertou levemente a minha mão. Não é confusão, doutor. Eu os vejo tão claramente quanto vejo o senhor agora. Estão ali, parados, serenos, brilhando suavemente. Eles não falam muito, apenas me olham com tanto amor, e me dizem que estou pronto, que já é hora. Mas eu queria esperar o senhor chegar, para agradecer por tudo que fez por mim, e para lhe dizer uma coisa muito importante, que o senhor precisa guardar no coração. O senhor duvida demais, doutor. O senhor sabe muito, estuda muito, confia muito nos seus instrumentos e nas suas regras. Mas o senhor precisa aprender que há muito mais coisas entre o céu e a terra do que todos os livros conseguem ensinar. A morte não é o fim. É apenas uma porta que se abre. E do outro lado, há quem nos espere com amor. Eu fiquei ali, ouvindo em silêncio, sem saber o que responder. A sua voz era tão firme, tão convicta, tão diferente da voz de quem está delirando. Os seus olhos tinham um brilho lúcido, consciente, e ele me olhava como se realmente visse aquelas pessoas ao meu lado. Perguntei-lhe, com voz que procurei manter estável: E o que mais eles dizem, Sr. Amaro? Eles lhe disseram alguma coisa sobre mim? Ele assentiu lentamente com a cabeça, e o olhar tornou-se ainda mais profundo. Dizem que o senhor ainda vai viver muito, e que ainda vai aprender muito sobre essas coisas. Que um dia o senhor vai entender tudo isso, e que não terá mais medo. Eles também me disseram algo que eu não deveria deixar de lhe contar. Há 3 anos, o senhor perdeu seu pai, não foi? Ele lhe mandou um abraço. Diz que está bem, que está em paz, e que pede ao senhor para não carregar culpa pelo que aconteceu na despedida. Ele sabia que o senhor o amava, e sabe até hoje. Naquele instante, senti o chão se mover sob os meus pés. O meu pai havia falecido há exatamente 3 anos, numa ocasião em que eu não consegui chegar a tempo para estar ao seu lado na despedida. Era uma dor que eu jamais havia comentado com ninguém, nem com colegas, nem com familiares, nem com este paciente. Eu nunca havia dito ao Sr. Amaro sobre aquela perda, sobre aquela culpa,
sobre aquele pesar que eu carregava em silêncio no peito. E mesmo assim, ele havia dito aquilo com uma precisão e uma certeza que me deixaram sem ar. Senti as pernas amolecerem, os olhos se encherem de lágrimas, e por um instante eu esqueci onde estava. Olhei para o canto do quarto, para o lugar onde ele dizia estar os seus entes queridos. Eu não vi ninguém. Mas senti. Senti uma presença tão forte, tão doce, tão serena, que por um momento tive a certeza de que havia alguém ali conosco, alguém que eu não conseguia enxergar com os olhos, mas que estava presente, observando, ouvindo, com compaixão. O Senhor Amaro continuou segurando a minha mão, e pareceu perceber o quanto aquelas palavras haviam me atingido. Ele apertou suavemente e continuou, com voz cada vez mais calma e serena: "Não chore, doutor. Ele está bem. Eles todos estão bem. A dor é só daqui deste lado, só de quem fica. Do outro lado, não há dor, não há doença, não há despedida. Há apenas luz e amor. E todos que amamos nos esperam. O Senhor vai ver um dia. E quando chegar a sua vez, não tenha medo. Porque eles estarão ali, na porta, esperando por Senhor, da mesma forma que os meus estão esperando por mim agora. Eu respirei fundo, tentando recuperar a compostura. Perguntei-lhe se havia mais alguma coisa que ele queria dizer, algum recado para a família, algum pedido. Ele balançou a cabeça lentamente e disse que não, que já havia dito tudo o que precisava, que estava em paz e pronto para ir. Agradeceu-me novamente, sorriu pela última vez, e voltou a olhar para aquele canto do quarto, onde dizia estar os seus entes queridos. Ficou ali, imóvel, sereno, parecendo conversar sem palavras com quem ele via. Aproximei-me do monitor e verifiquei os sinais vitais. Estavam estáveis, sem alteração grave que justificasse quadro confusional ou alucinação por falta de oxigênio. O coração batia fraco, mas ritmado. A respiração, embora difícil, era regular. Ele não estava confuso, não estava desorientado, não havia sinais de delírio. Estava lúcido, tranquilo, consciente. E me havia dito algo que ninguém poderia saber. Fiquei ali ao lado da cama por longos minutos, em silêncio, observando-o. Ele parecia cada vez mais relaxado, mais leve, como se o próprio peso da doença estivesse se afastando. De vez em quando, sorria para o canto do quarto, como se alguém lhe dissesse algo agradável. E então, ele virou o rosto novamente na minha direção, olhou-me com aqueles olhos brilhantes e serenos e disse baixinho: "Agora eu vou. Obrigado por tudo, meu amigo." Até um dia. A respiração cessou suavemente. O coração parou de bater, sem agonia, sem sofrimento, serenamente. O olhar permaneceu direcionado para aquele canto do quarto, com uma expressão de paz e alegria profunda, como se tivesse finalmente se juntado a quem o esperava. Fiquei ali por mais alguns instantes, com a mão sobre o peito dele, sentindo aos poucos o calor se afastar do corpo. O silêncio no quarto pareceu se tornar ainda mais profundo, mas não pesado, não opressivo. Era um silêncio leve, como se algo belo e doce houvesse partido dali. Desci lentamente à sala de plantão, com o coração ainda acelerado e a mente girando. Sentei-me por um longo tempo, sem conseguir escrever nada no prontuário, sem conseguir organizar os pensamentos. Aquelas palavras, aquele recado, aquela precisão sobre algo que ninguém poderia saber. Não havia explicação científica para aquilo. Não era possível que ele tivesse adivinhado. Não era possível que fosse apenas delírio. Delírios são confusos, desconexos, sem lógica. Aquilo havia sido claro, coerente, pessoal, dirigido exatamente ao que eu carregava no mais fundo do peito, sem que ninguém soubesse. E naquela noite, eu tive que aceitar a possibilidade de que o Senhor Amaro havia realmente visto aqueles que o esperavam. Que havia, de fato, alguém ali no quarto conosco. E que a comunicação entre os mundos é possível, especialmente nos instantes em que a porta está prestes a se abrir. Nos dias que se seguiram, aquela experiência mexeu profundamente comigo. Revivi cada palavra, cada olhar, cada detalhe daquela noite. Procurei explicações em livros, em artigos, conversei com colegas que disseram tratar-se de alucinação por hipóxia, por efeito de morfina, por estresse. Mas eu estava ali. Eu vi a lucidez dele. Eu senti a clareza daquelas palavras. E eu sei, com toda certeza que pode ter um coração humano, que aquilo não foi alucinação. Foi algo real, algo que ultrapassava os limites do nosso mundo. E o recado sobre o meu pai, aquilo foi o que mais me marcou. Aquelas palavras me curaram de uma culpa que eu carregava há anos, sem jamais ter falado a alguém. E eu não consigo aceitar que isso tenha sido apenas coincidência.
Passaram-se muitos anos desde aquela madrugada. Continuei trabalhando, continuei estudando, continuei confiando na medicina e na ciência. Mas hoje, eu confio com humildade. Hoje, eu sei que os nossos instrumentos medem apenas uma parte da realidade. Que há uma realidade maior, que não se vê nos exames, não se mede com aparelhos e não se escreve nos livros. Hoje, quando atendo um paciente em fase terminal, quando ele fala de pessoas que vieram buscá-lo, de luz, de paz, eu não digo que é confusão, não digo que é efeito de medicação. Eu apenas ouço. Eu respeito. Porque eu sei que é possível que ele esteja vendo algo que nós, que ainda estamos deste lado, não conseguimos enxergar. Que a consciência pode se libertar antes do corpo, e que naqueles instantes derradeiros, a porta se entreabre e nós conseguimos vislumbrar quem nos espera. O Senhor Amaro me ensinou mais do que qualquer professor, qualquer livro, qualquer estudo. Ele me ensinou que a morte não é o fim. Que somos guiados por amor, e que quem parte apenas nos precede, permanecendo à espera. Ele me ensinou também que o amor não se rompe com a morte, e que as mensagens podem atravessar os limites dos mundos quando há necessidade de conforto e de perdão. E até hoje, quando passo pelo corredor daquele terceiro andar, eu lembro daquela noite. Lembro da serenidade dele, das palavras doces, da despedida sem medo. E lembro também do recado que me trouxe, que me libertou de um peso que eu nem sabia o quanto carregava. Se vocês um dia ouvirem alguém, prestes a partir, falando de pessoas que já morreram e que vieram buscá-la, não tenham medo. Não digam que é confusão. Apenas ouçam e respeitem. Porque pode ser que, naqueles instantes, o véu se torne tão fino que os dois mundos se tocam. E pode ser que aquela pessoa esteja vendo algo tão belo, tão real e tão verdadeiro, que nós, que ainda permanecemos aqui, não conseguimos compreender. Mas um dia, todos nós compreenderemos. Um dia, será a nossa vez de olhar para o canto do quarto e sorrir. E veremos, enfim, que aqueles que amamos nunca se foram de verdade. Eles apenas nos esperam, do outro lado da porta, prontos para nos receber com o mesmo amor que sempre tiveram. Relato 4. A sombra que seguia o paciente. Meu nome é Doutora Camila. Sou médica há 16 anos, com residência em clínica médica e atuação em pronto-socorro e enfermaria de internação. Sempre fui uma profissional que prezava pela objetividade, pela clareza de raciocínio e pela base científica em todas as minhas condutas. Fui treinada para observar sinais, interpretar sintomas, identificar padrões e chegar a um diagnóstico com segurança. Acreditava que tudo o que ocorre com o corpo e com a mente tem explicação, causa e tratamento. Dizia que a sensibilidade exagerada, a sugestão e o medo geram ilusões que não correspondem à realidade. E dizia também que médicos não devem ter medo de escuridão, de corredores vazios ou de histórias de hospital. Até aquela internação, que mudou a minha forma de ver os pacientes, a doença e aquilo que não conseguimos medir nem nomear. O paciente chamava-se Lucas. Tinha 34 anos, saudável, forte, sem antecedentes mórbidos relevantes, quando foi acometido por uma pneumonia grave e rápida que o levou à insuficiência respiratória, necessitando de internação em UTI e, posteriormente, em quarto de internação geral, quando houve alguma melhora. Eu passei a acompanhá-lo a partir daí. Era um jovem calmo, de família amorosa, que o visitava com frequência e com quem ele conversava com carinho e gratidão. O quadro clínico dele era grave, mas havia perspectiva de recuperação. No entanto, à medida que os dias passavam, eu comecei a notar algo que me causava estranhamento e, posteriormente, um arrepio que jamais imaginei sentir dentro de um hospital. Lucas, que antes era sereno e confiante, passou a demonstrar inquietação crescente, especialmente ao entardecer e durante a noite. Falava com dificuldade de dormir, dizia que se sentia observado, que havia algo no quarto que o acompanhava e o observava em silêncio. Princípio, atribuí tudo ao quadro infeccioso, à febre, à medicação, ao cansaço e ao estresse de ter estado à beira da morte. Expliquei que era comum que a mente, fragilizada pela doença, produzisse impressões e sensações que não correspondiam à realidade. Orientei-o a manter a luz acesa, a conversar com os familiares, a chamar a enfermagem sempre que se sentisse inseguro. Mas com o passar dos dias, algo mudou. Não era apenas ele que sentia. Eu mesma comecei a perceber. Sempre que entrava no quarto dele, sentia um peso no ar, uma temperatura mais baixa, uma sensação de opressão no peito que desaparecia ao sair para o corredor. Havia um canto do quarto, próximo à janela, que permanecia em sombra mesmo com todas as luzes acesas. E naquela sombra, eu comecei a perceber uma forma.
Algo escuro, indefinido, que parecia se erguer e observar o paciente de pé, imóvel, silencioso. Tentei ignorar. Dizia a mim mesma que era cansaço, fadiga visual, sugestão por ouvir o paciente falar tanto sobre aquilo. Mas as enfermeiras também começaram a relatar. Diziam que ao entrar para medir sinais, sentiam uma presença forte ao lado da cama, como se alguém estivesse de pé ali, impedindo a aproximação. Que o paciente ficava imóvel, olhando para aquele canto, sem pestanejar, pálido e suado frio. E que quando perguntavam o que havia, ele respondia baixinho: ele está ali. De pé. Me olhando. Não se move. Não fala. Mas está esperando. Certa noite, por volta da meia-noite, fui até o quarto para avaliar a febre que havia aumentado. Lucas estava acordado, ofegante, os olhos fixos naquela sombra no canto. Aproximei-me da cama, perguntei como se sentia. Ele não desviou o olhar. Apertou a minha mão com força e sussurrou, sem tirar os olhos do canto: doutora, ele está bem ali agora. Mais perto. Veio mais para frente. Está de pé ao lado da minha cama. Olha para mim com olhos sem brilho. Não tem rosto. É só sombra. E ele me diz que eu tenho que ir com ele agora. Eu me virei instintivamente na direção que ele apontava. E vi. Desta vez, não havia dúvida. Uma forma escura, densa, mais alta que uma pessoa comum, erguia-se no canto do quarto. Não tinha rosto, não tinha roupas, não tinha forma definida. Era como uma sombra projetada num espaço onde não havia nada que pudesse projetá-la. E aquela forma parecia se inclinar lentamente na direção do paciente. Senti um frio intenso invadir-me o corpo, um arrepio que mexeu com cada fio de cabelo. Dei um passo à frente, entre a sombra e o paciente, e falei com voz firme, embora o coração batesse descontrolado no peito: aqui ele fica. Ainda não é a hora. Volte de onde veio. A sombra pareceu hesitar. Permanecia ali, densa, imóvel. Depois, lentamente, recuou. Dissipou-se na escuridão do canto, como se fundisse com as próprias sombras da parede. O quarto voltou a clarear, o ar pareceu voltar a circular, e o peso opressivo no peito se afastou pouco a pouco. Lucas soltou um suspiro longo, fechou os olhos e começou a chorar baixinho, aliviado. Perguntei-lhe se ainda sentia a presença. Ele negou com a cabeça, exausto. Foi embora, disse ele, mas vai voltar. Ele sempre volta quando escurece. A partir daquela noite, passei a observar com atenção redobrada. Lucas piorava gradualmente. A febre persistia, a respiração se tornava mais difícil, e ele passava a maior parte do tempo olhando para aquele canto. A sombra retornava todas as noites, sempre ao entardecer, sempre na mesma posição. E conforme o quadro clínico se agravava, a presença parecia se tornar mais densa, mais próxima, mais forte. Lucas dizia que ela se aproximava cada vez mais, que sentia o frio que dela emanava, que ela não falava, mas transmitia uma certeza silenciosa. Em breve, o levaria consigo. Eu conversei com a família. Expliquei o quadro clínico, a gravidade, a possibilidade de evolução desfavorável. Mas não contei sobre a sombra. Não contei sobre aquela presença. Porque eu sabia que soaria absurdo, irracional, sem sentido. E porque eu mesma não conseguia explicar o que havia visto. Mas eu tinha visto. Eu tinha sentido. E sabia que aquilo não era a imaginação de um doente nem cansaço de uma profissional. Havia algo ali. Algo que se alimentava da gravidade do estado dele, que se fortalecia conforme a vida se afastava. Certa vez, ao conversar com um colega mais antigo sobre aquela sensação de presença no quarto, ele me olhou com seriedade e disse-me, em tom baixo e calmo: isso acontece com frequência, doutora. Nem todos veem, mas muitos sentem. Chamam de várias formas. Alguns dizem ser a própria morte, que se antecipa e aguarda o momento certo. Outros dizem ser mensageiros. O que sabemos é que ela aparece quando a vida está prestes a se extinguir. E espera. Não se afasta, não se apressa. Apenas aguarda a hora. E quando chega o momento, leva a alma sem que haja quem consiga impedir. Aquelas palavras ecoaram em mim. E comecei a observar com outro olhar. A sombra não fazia mal, não atacava, não ameaçava. Apenas esperava. Com uma paciência infinita, silenciosa, imperturbável. E conforme os dias passavam, Lucas parecia se acostumar. Deixou de ter medo. Passou a olhar para a sombra com resignação, como quem aceita um destino que não pode mudar. Dizia-me com voz fraca:
Ela ainda está ali. Mas agora não me dá mais medo. Parece tão sozinha. E parece saber exatamente quando devo partir. Na última noite, o quadro se agravou de forma súbita. A febre subiu, a respiração tornou-se ofegante, os sinais vitais começaram a cair. Eu estava presente, junto com a enfermeira. Lucas estava consciente, olhando para o canto do quarto. E pela primeira vez, a sombra não permaneceu ali. Avançou. Moveu-se lentamente, deslizando sobre o chão, até chegar ao lado da cama. Parou ali, imóvel, erguida, cobrindo quase toda a luz. O quarto ficou frio como gelo. A enfermeira estremeceu e perguntou baixinho: Doutora, está ficando muito frio aqui, não está? Eu confirmei com um aceno mudo. Lucas olhou para a forma ao seu lado e sorriu, um sorriso sereno e leve. Disse, com a última força que lhe restava: Já estou pronto. Pode me levar. Naquele instante, a respiração dele cessou suavemente. O coração parou. E a sombra, ao lado da cama, pareceu se inclinar sobre ele por um instante, como se o envolvesse. Depois, lentamente, começou a se dissipar. Tornou-se cada vez mais tênue, até desaparecer completamente, deixando o quarto iluminado e morno novamente. Não havia mais nada ali. Apenas o corpo sereno de Lucas, com um semblante de paz profunda, como se tivesse adormecido nos braços de quem o esperava. Passou-se tempo suficiente para que eu pudesse organizar os pensamentos e buscar explicações racionais. Fiz tudo o que a ciência ensina. Analisei os medicamentos, a evolução da doença, a possibilidade de alucinações, de efeitos neurológicos, de sugestão coletiva. Mas nenhuma explicação abrange tudo o que aconteceu. Porque eu também vi. Porque a enfermeira sentiu o frio. Porque a sombra se dissipou exatamente no instante da morte. E porque o semblante de Lucas mudou de terror para paz no instante em que aquela presença se aproximou. Hoje, eu não tenho todas as respostas. Mas tenho convicções. Aprendi que há forças que não compreendemos, presenças que não conseguimos medir e realidades que estão além dos nossos instrumentos. Aprendi que a morte não é apenas um evento biológico, mas talvez também uma passagem acompanhada, esperada, recebida. E aprendi que aquilo que chamamos de sombra pode não ser algo mau, mas simplesmente o mensageiro que vem buscar quem já cumpriu a sua jornada, para conduzi-lo ao lugar de onde viemos. Muitos anos se passaram desde então. Continuei atendendo, estudando, cuidando. Mas hoje, quando entro num quarto de paciente grave e sinto aquele peso, aquele frio, aquele silêncio diferente, eu não me assusto. Eu respeito. E peço silêncio. Porque pode ser que alguém esteja ali, esperando em silêncio, com paciência infinita, aguardando apenas a hora de levar aquela alma para casa. E quando a hora chega, não há exame, não há tratamento, não há ciência que consiga impedir. Porque a despedida é de cada um. E às vezes, naqueles instantes derradeiros, percebemos que não estamos sozinhos. Que há quem espere na porta, quieto e paciente, pronto para receber quem parte. E que a sombra que tanto tememos pode ser, na verdade, o guia que nos conduz à luz. E assim chegamos ao fim de mais uma jornada. 4 relatos de médicos, profissionais treinados para confiar na razão, nos exames e na ciência, que se viram diante de algo que nenhum livro consegue explicar. Uma paciente que falou e se despediu mesmo após o coração ter parado. Uma colega enfermeira que continuou cuidando dos pacientes anos depois de ter partido. Um homem que soube segredos íntimos e pessoais que jamais haviam sido contados a ele. E uma presença silenciosa que acompanhou um jovem até a sua última hora, esperando com paciência infinita o momento de conduzi-lo. Essas histórias nos lembram que a medicina é poderosa, mas tem limites. Que o corpo pode parar, mas a consciência, o amor e a dedicação podem permanecer. Que há mensagens que conseguem atravessar até mesmo a barreira da morte, quando há necessidade de conforto e de perdão. E que às vezes, aquilo que mais tememos pode ser apenas o guia que nos conduz para o lugar onde finalmente haverá paz. Se vocês ou alguém que conhecem já passou por uma experiência semelhante, um encontro que não tem explicação, uma presença sentida ao lado de quem parte, uma mensagem que pareceu vir de outro mundo, compartilhem nos comentários. Eu lerei cada relato com o respeito e a atenção que merece. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e preparem-se, pois há muito mais mistérios e encontros inexplicáveis esperando para serem contados. Muito obrigado pela confiança e pela companhia. Que Deus proteja cada um de vocês, hoje e sempre. E lembrem-se, nem tudo se explica. Mas nem por isso, deixa de ser verdade. Até a próxima!